Fala galera, beleza? Moçada, retomando aqui o nosso raciocínio, dando continuidade à nossa geopolítica e à formação desse grande império que representa hoje os Estados Unidos. Beleza? Moçada, se na aula passada a gente viu o processo de independência americana e a expansão final do século XIX, a gente vai consolidar o chamado imperialismo dos Estados Unidos. Primeiramente, uma guerra civil, onde nós iremos consolidar o norte dos Estados Unidos, se sobrepondo sobre o sul, e logo em seguida o imperialismo americano, a partir da Guerra Hispano-Americana de 1898, na qual os americanos vão se consolidar como grande potência no continente americano. E aí a gente vai trabalhar, dentro da nossa geopolítica, as grandes doutrinas que forjaram os Estados Unidos ao longo de sua história, tá? Evidentemente que eu paro na doutrina de Bush, há 20 anos praticamente, e deixo para discutirmos Obama e Trump, quando a gente for trabalhar a parte das atualidades, já no finalzinho de Estados Unidos. Beleza? Então vamos comigo entender os Estados Unidos a partir da segunda metade do século XIX. Então vejamos o seguinte, Estados Unidos se consolidam enquanto uma potência, enquanto um país independente, 1776, através do Destino Manifesto, ele inicia a sua expansão em direção ao oeste dos Estados Unidos. Beleza, gente? Massa. Bom, só pessoal que à medida que os Estados Unidos conquistavam o oeste e ao mesmo tempo, à medida que os americanos se desenvolviam internamente, questões regionais passam a ficar cada vez mais complicadas. À medida que os Estados Unidos se expandem para o oeste, conquistam novas áreas, se desenvolvem internamente, as diferenças entre o norte e o sul se acentuam. Beleza, gente? Tá massa para cá? Então observa aqui comigo o seguinte. Bom, então em 1861, essas diferenças entre o norte e o sul chegam a um patamar muito alto. E aí, uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos será deflagrada. É a chamada Guerra da Secessão. Secessão quer dizer separação. Então eu estou falando da guerra de separação entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Mas, Fernandes, por que esses dois territórios iriam se afastar se na verdade foi a união dos dois que fizeram com que eles derrotassem os ingleses? Primeiro passo é você relembrar as grandes diferenças do sul. E o que está no centro dessas diferenças é que tipo de sociedade, que modelo de sociedade nós teremos a partir daí. Uma sociedade escravagista, como aquelas que pretendiam o sul, ou uma sociedade mais liberal, da burguesia, do trabalhador, do mercado interno, como pretendia o norte. Então, à medida que os americanos iam conquistando as terras do oeste, começamos os primeiros grandes problemas. Essas novas áreas do oeste poderão ter escravos ou não? Será permitida a formação exatamente de uma sociedade escravagista? Então haviam grandes e profundas divergências naquilo que pensavam as colônias do norte e aquilo que pensavam as colônias do sul. Beleza até aí, gente? Massa? Então esse é o primeiro ponto. Que tipo de sociedade, que modelo de sociedade nós iremos implementar, né, a partir daí? Segundo ponto importantíssimo, a eleição de Abraham Lincoln, 1860. Gente, por que a eleição de Lincoln seria um grande estopim para essa grande crise? Abraham Lincoln, tá, ele era conhecido nos Estados Unidos como um representante de uma classe burguesa. Ou seja, se ele representa uma classe burguesa, ele representa quem? O norte. Tá massa para vocês? Então Lincoln, ele tinha como reconhecimento a defesa dos estados do norte. Ou seja, seriam contra os escravos. Queria implementar um aumento das taxas alfandegárias. Professor, por que esse aumento de taxas alfandegárias seria um outro fator importante para a gente compreender como causa para uma guerra civil dos Estados Unidos? É que enquanto o norte era industrial, e aqui estão as diferenças, se o norte é industrial, ele está produzindo produtos manufaturados, está produzindo seus produtos industriais. O que ele precisa?
que a galera compre. Ele precisa que alguém consuma os produtos que ele está produzindo. Tudo bem? Escravo não recebe salário. Se não recebe salário, não compra. Se não compra, não é consumidor. Se não é consumidor, não interessa para o norte dos Estados Unidos. Então, para o norte dos Estados Unidos, o importante era ele ter um mercado consumidor para ele poder vender seus produtos. E aí, o que pretendia as colônias do norte? Era estabelecer um grande e amplo mercado consumidor dentro dos Estados Unidos. Ponto. Para isso, ele teria que abolir os escravos para potencializar a mão de obra assalariada e ter mais consumidores. Ao mesmo tempo, para o norte, interessante seria barrar a entrada de produtos europeus para que o sul dos Estados Unidos tivesse que comprar do norte. Assim, as indústrias crescentes do norte dos Estados Unidos poderiam também vendê-las para o sul, aumentar a sua produção e aumentar, consequentemente, suas vendas no sul dos Estados Unidos. Para tanto, defendia-se pela burguesia nortista um aumento de impostos no norte dos Estados Unidos, pelo norte dos Estados Unidos. Então, o norte defendia um aumento das tarifas alfandegárias como modelo protecionista para as indústrias americanas serem desenvolvidas. Ficou muito claro isso para vocês? Sim. Então, em 1860, Abraham Lincoln, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, assim que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, os estados do Sul se revoltaram. Dentre eles, a Carolina do Sul, certo? Que em 1860, mesmo antes dele assumir o poder, a Carolina do Sul já tinha decretado a sua secessão, certo? Carolina do Sul, Alabama, o Arkansas, né? O Texas, Mississippi, eram estados, né, que não eram favoráveis, evidentemente, à eleição de Lincoln. E aí, pessoal, para a gente compreender o que vai ser deflagrado, em 1861, esses estados do Sul, eles pedem a secessão, a separação, e buscam, evidentemente, se afastar do norte. Então, eles queriam criar os seus estados confederados. Então, o sul dos Estados Unidos vão representar os estados confederados. O norte dos Estados Unidos pretendiam manter a união das áreas. Mas por que a união? Porque o sul era um grande produtor de produtos primários, inclusive de algodão, que seria utilizado no setor têxtil nortista norte-americano. Ficou claro o raciocínio, gente? Sim, beleza. Então vamos pensar. Fernandes, características então do norte. O norte quer manter a união, o norte é industrializado, tá? O norte ele é predominantemente uma área urbanizada. O norte ele é urbanizado. O norte ele é abolicionista. O norte ele quer o fim da escravidão para a ampliação de mercados consumidores. Ele é protecionista, ele quer o quê? Aumentar a tarifa alfandegária para fazer com que os produtos de fora cheguem mais caros. O norte, ele tinha um exército muito mais numeroso. Ele tinha um exército mais numeroso e tinha mais tecnologias, tanto de transportes como comunicações. O norte, ele tinha uma rica rede ferroviária. O norte tinha um telégrafo. Então essas trocas de informações serão fundamentais durante uma guerra. O norte, ele era formado por 28 milhões de pessoas em 23 estados. Já o sul dos Estados Unidos, a área dos confederados americanos, ele era de base agrária, latifúndios monocultores, produção de fumo, produção de algodão. Ele era escravagista, certo? Ele tinha 9 milhões de pessoas, 3 milhões e meio eram escravos. Só para você ter ideia. Ou seja, um terço da população, mais de um terço da população era de escravos. Beleza? Era um exército menos numeroso, evidentemente, porém mais experiente em guerras. Principalmente quando se fala de Robert Lee, o grande líder do chamado Exército dos Confederados. Perfeito isso? Sim. Bom, o resultado final, evidentemente, não podia ser outro, com mais recursos, um exército mais bem equipado, mais numeroso, o norte conseguiu a sua grande vitória. Evidentemente que também teve grandes derrotas, grandes batalhas derrotadas. O norte, pessoal, ele conseguiu vencer o sul e estabeleceu
né, a manutenção de uma união dos Estados americanos. E a partir daí, Fernandes, que consequências eu tive? O aumento das desigualdades entre o Norte e o Sul. Ao final da guerra, o Sul estava completamente destruído. O Sul dos Estados Unidos tinha sofrido um grande baque estrutural, social e econômico. Está claro isso? Ou seja, politicamente agora subordinado ao Norte. Fernandes, o que mais nós temos aqui? 1862, né? Lincoln, ele faz a lei Lincoln e leva colonos para o oeste. Vimos isso na aula passada. Fernandes, para estabelecer grandes propriedades de terra? Não. 65 hectares de terras. Então se estabeleciam pequenas propriedades, sobrepondo-se o norte sobre o sul. No ano seguinte, Abraham Lincoln, ele define a abolição dos escravos americanos. Professor, quer dizer então que em 1863, né, o Norte e o Sul, ainda em guerra, é estabelecida, né, uma emenda constitucional por Abraham Lincoln concedendo a abolição dos escravos? Exatamente isso. Agora, eu queria só que você que está me assistindo agora prestasse muita atenção no seguinte: a abolição dos escravos americanos não representou necessariamente o fim dos problemas raciais americanos. O próprio Abraham Lincoln, reeleito presidente americano, seria assassinado por um sulista. Vamos lembrar que por volta de 1866, a Ku Klux Klan ela estava sendo consolidada. Lembremos que na década de 50, 55, na região do Alabama, certo? Ocorre o caso Rosa Parks, a negra que foi obrigada a se levantar, sair do ônibus, conduzida a uma delegacia e presa porque não quis ceder seu lugar a um branco. Acendendo o pavio nos Estados Unidos pela conquista dos direitos civis. Figuras proeminentes negras, Martin Luther King, Malcolm X, emergem no final dos anos 50 nessa luta pelos direitos civis. Luta essa apoiada pelo presidente John Fitzgerald Kennedy em 61. Em 63, Kennedy é assassinado. Em 64, Lincoln, vice de Kennedy, assina e concede os direitos civis. Direitos civis, direito de ir e vir, por exemplo. Mesmo com os direitos civis assegurados, a situação dos negros americanos um pouco melhora. Grupos, como por exemplo os Panteras Negras, procuram defender, né, os guetos negros nos Estados Unidos contra a violência policial. Fernandes, contra o quê? Violência policial. Ah, Fernandes, o caso de Charlottesville, a questão racial reacendida nos Estados Unidos. A questão do movimento Vidas Negras Importam, 2013, 2015, 2016. E recentemente, né, mais uma vez, o caso George Floyd. Percebe que a questão racial está na raiz dos problemas étnicos norte-americanos? Aqui. Fernandes, as desigualdades sociais aumentaram? Aumentam. O norte agora está sobrepondo-se ao sul. O norte é industrial, o sul está atrasado. Vem a abolição dos escravos, o prejudica a produção do sul. Fernandes, o assassinato de Lincoln. E como é que se deu, Fernandes, a recuperação desse sul? A recuperação do sul, cara, se deu com o apoio e investimento do norte. O norte dos Estados Unidos vai investir no sul. Isso está claro aqui? Sim, só que tem um detalhe. Fernandes, e agora? O que vai acontecer com o sul? É obrigado a abolir os escravos, começamos a ver a chegada de indústrias no sul. Peraí, Fernandes, indústrias no sul dos Estados Unidos, final do século XIX, tu tá de brincadeira. Não. Em 1890 eu tinha 75% das indústrias no Nordeste, região dos Manufacturing Belts, próximo aos grandes lagos americanos. Tá? Região de Pittsburgh, Detroit, Chicago, região de Nova York, ali onde estava a concentração do capital industrial. Mas o Sul começa, através do desenvolvimento petroquímico, também a receber indústrias. Começamos a ver uma descentralização das indústrias, financiada pelo Norte, que buscava mão de obra mais barata, que buscava as matérias-primas ao Sul. Tudo bem? Fernandes, então, século XIX, primeiro ponto, Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, não vamos mais esquecer. Causas, consequências
e a estrutura da União e dos Confederados. Tá massa? Ah, meu filho, agora a gente vai para a geopolítica. Você estava desejoso para sacar a geopolítica? Pois vamos lá. Para a gente compreender Estados Unidos e geopolítica, nós precisamos entender quais foram as doutrinas levantadas pelos Estados Unidos ao longo de sua história. Tudo bem? Então vamos lá. Se geopolítica estabelece as relações de poder, 1823 os americanos já dizem e dão um cartão de visita à Europa. 1823, né, James Monroe, presidente americano, ele diz o quê? América para os americanos. Fernandes, em que contexto geopolítico isso foi dito? Ele sonhou, acordou e disse América para os americanos? Não. Em 1815, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, e aí veio o Congresso de Viena, formou-se na Europa uma aliança conservadora que queria restaurar o absolutismo. Ou seja, contra uma burguesia, contra um liberalismo. Eles eram o quê? Conservadores, absolutistas. E essa santa aliança, que era uma aliança militar entre essas potências, quem eram as potências, Fernandes? Prússia, Rússia, o Império Austro-Húngaro, que eles queriam restaurar exatamente o absolutismo, restabelecer os limites de fronteiras anteriores a Napoleão Bonaparte e recolonizar a América. James Monroe diz que não aceitaria mais essas intervenções europeias dentro de políticas internas americanas, não é norte-americanas, é americana. Ele não queria mais ver a presença de potências europeias intervindo em países libertos na América, certo? Porque a América era para os americanos. Professor, tu está dizendo então que os americanos vão peitar a Europa naquele momento? Estou lhe afirmando isso. Os americanos vão peitar os europeus naquele momento histórico. Tudo bem para vocês? Fernandes, e aí? O que vai acontecer depois disso? O James Monroe, ele passará a reconhecer todos os países independentes da América. Quem foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Estados Unidos. Eu não mais permitirei que potências europeias exerçam seu imperialismo dentro da América. Não vou admitir essa política de recolonização da América. James Monroe. Beleza? Bom, e aí a gente viu o quê? A expansão americana. Olha a aula passada. Expansão, conquista do Oeste. Passo a passo a gente foi delineando isso. Lembra disso? Pois é. 1845 tínhamos o presidente Polk nos Estados Unidos e ele lança o corolário de James Polk. Apenas o que era esse corolário de James Polk? Era uma tentativa do governo americano de se justificar a anexação de antigas colônias espanholas no continente americano. Então o que ele diz? Nós, dos Estados Unidos, estamos abertos a qualquer área, qualquer região que queira se anexar a gente. Ou seja, a anexação de territórios na América não dependia da Espanha conceder autonomia da região, não. Dependia da região querer e dos Estados Unidos aceitarem. A Europa pouco vai intervir agora. É o corolário de Polk. Beleza. Então isso se justifica, primeiro, complementa o Destino Manifesto, né? O Destino Manifesto, pessoal, é uma expressão que foi criada nesse período, dos anos 40 do século XIX. Então, o corolário de Polk, ele complementa a política de James Monroe, 1823, tá? Consolidando esse Destino Manifesto da sociedade americana. Perfeito? Aí, pessoal, em 1901, o Theodore Roosevelt, tá? Ele solta uma expressão que fica na história conhecida como corolário, né? Roosevelt, tá? O corolário Roosevelt consolidado 3 anos depois. O que dizia a política do Big Stick? Naquela época, 1898, William McKinley, presidente americano, havia deflagrado uma guerra contra a Espanha. Na verdade, qual era o estopim? Um afundamento de navios americanos. Mas, na verdade, o que estava por trás da política externa americana de William McKinley era uma tentativa do governo americano de se consolidar como grande potência na América, ter o chamado hemisfério americano para os norte-americanos.
Tudo bem para vocês? Sim. E aí o que acontece? Em 1890, um grande almirante da Marinha Americana, Alfred Mahan, ele havia escrito um livro genial chamado O Poder Naval. Segundo Alfred Mahan, ele diz o seguinte, que um país, para se tornar uma grande potência, ele precisaria ter uma grande força marítima. E não só ter uma marinha quantitativamente numerosa, com qualidade de navios, etc., mas uma ocupação estratégica de áreas marítimas. E para os Estados Unidos, naquele momento, uma das áreas mais estratégicas era exatamente o Mar do Caribe. Então já havia uma clara predisposição americana de dominar a região de onde? Do Caribe. Então, em 1898, o incidente com a Espanha gera uma guerra. Com o final da guerra, os americanos passam a consolidar a independência da região, por exemplo, de Cuba. Peraí, Fernando, você está me dizendo que Cuba, sim, a independência de Cuba está diretamente ligada aos Estados Unidos, 1902. Mas a gente conversa mais adiante sobre Cuba. Tudo bem para vocês? Então, há uma clara intenção americana de dominar a região do Caribe. Então, o senhor Theodore Roosevelt teria dito o quê? Fale sempre de forma suave, mas com sempre tenha um grande porrete em suas mãos. Ou seja, se pela diplomacia a gente não vai conseguir os nossos objetivos, a gente usa uma outra diplomacia. Se a diplomacia da paz ou dos dólares não for suficiente, a gente usa a diplomacia da canhoneira. Isso era exatamente a postura do senhor Theodore Roosevelt. Perfeito? Tranquilo isso? Os americanos estavam dispostos, através exatamente dessa política das canhoneiras, a exercer o seu controle sobre a região da América Central, sobre a região do Caribe. Perfeito? Show de bola. Bom, Fernandes, então Roosevelt, ele lança o discurso do Big Stick e consolida em 1904 com isso. Mas o que estava acontecendo com a região para que o Roosevelt tivesse, em 1904, reforçado o Big Stick? Simples. Países da Europa haviam emprestado muito dinheiro a países da América e estavam cobrando, exercendo uma forte pressão sobre esses países. Então, o Roosevelt, ele vai tomar a frente e diz que os americanos estariam predispostos, inclusive, a apoiar esses países da América que estivessem endividados. Não permitiria que potências europeias viessem a execrar esses países, a tomar e roubar-lhes os recursos. Isso é Roosevelt. Professor Corolário de Roosevelt, em 1904. Foi ele que fez essa política da boa vizinhança, não foi não, Fernandes? Foi não. Política da boa vizinhança foi um primo muito distante dele. Um primo distante, Fernandes, um primo muito distante. E quem é esse primo distante dele? Se aqui foi Theodore Roosevelt, aqui foi Franklin Delano Roosevelt. A política da boa vizinhança, ela é exatamente oposta à postura adotada pelo corolário de Roosevelt, do primo distante dele. Enquanto o primo dizia, na diplomacia das canhoneiras, a gente vai fazer o nosso dever. O que dizia o Franklin? Não. Nós iremos nos aproximar culturalmente dessa América Latina. O Walt Disney aproxima exatamente os elementos culturais da América do Sul com os Estados Unidos, agrega-se esses valores e aí vem uma coisa bacana. Americanos, o Brasil, a gente vai levar para vocês até a Broadway, Carmen Miranda, o samba que é a raiz da cultura de vocês. Mas em troca, vocês também vão importar a nossa música e o nosso cinema. Feito. É justo, não é não, gente? Claro que não. Quem tem mais poder econômico tem mais poder de difundir sua cultura. Ou seja, já nos anos 30 se exercia claramente uma massificação de culturas. Então, quem tem mais grana e poder de difundir sua cultura, massifica mais. Vocês concordam comigo? Então, os americanos, eles começam a perceber o seguinte, ao invés de dominar pela força,
pelas canhoneiras, eu vou dominar pelos elementos culturais. Pelo capital, sendo grande credor, mas também dominando elementos culturais. Aí vem a política da boa vizinhança. Tudo bem? Então essa aproximação cultural é só uma observação, mas a gente vai ver isso mais na frente. O senhor Franklin Delano Roosevelt, ele também é responsável pelo chamado New Deal, pelo keynesianismo, ok? Bom, Fernandes, o que mais? Em 1947 vem a doutrina de Harry Truman. O que ele diz? Baseado no grande cientista político Nicolaas Spijkerman, um holandês naturalizado americano, que criou a teoria do Rhineland. O senhor Harry Truman, em seu discurso, ele diz o quê? Precisamos conter essa doença infecto-contagiosa chamada de comunismo para que ela não contamine os demais países da região. É a chamada doutrina Truman. Ou seja, o cerco à União Soviética. Como complementos dessa doutrina Truman, temos quem? O plano Marshall e a OTAN. Isso, claro, pensando na Europa. Tá? Fernandes, o que seria essa doutrina Eisenhower? Presidente Dwight Eisenhower, certo? Eisenhower ele disse o seguinte, os americanos, isso foi em 1957, então ele vai dizer o seguinte, os americanos estão dispostos a utilizar a força militar, se necessário for, mediante a um pedido, certo? Ou seja, eu vou usar a força militar se for preciso, para me defender os meus interesses e a honra dos Estados Unidos, ou defender aliados. Se o país lá me pedir, eu vou. Apenas por que em 57 o americano disse isso? 57, cara, eu tenho quem? O Oriente Médio pegando fogo. Vamos lembrar que em 1956 eu tive a Guerra do Canal de Suez, liderada por Gamal Abdel Nasser. Contra quem? Contra a Inglaterra, contra a França e contra Israel. Então, o pan-arabismo pegando fogo a região do Oriente Médio. Disso, o russo Nikita Khrushchev já estava se apoiando, por exemplo, a Gamal Abdel Nasser do Egito. Qual era o medo americano? Uma maior expansão de influência soviética na região. E aí o americano chega junto do Oriente Médio e diz, galera, quem está aqui comigo, eu vou inclusive liberar verbas e recursos para vocês, e quem estiver precisando de ajuda aí, por questões ideológicas, instabilidades políticas, estamos juntos. Para conter o comunismo aí no Oriente Médio, estamos juntos. É a chamada doutrina Eisenhower, muito orientada e direcionada ao Oriente Médio. Em 61, John Fitzgerald Kennedy, ele lança a Aliança para o Progresso. Fernandes, o que é essa Aliança para o Progresso? Uma aliança proposta pelo governo americano com países da América Latina, onde o governo americano iria, através de um financiamento, ajudar o desenvolvimentismo dessas regiões, desses países. Em troca de quê? Desses países segurarem, conterem o comunismo. Mas peraí, os americanos preocupados com o comunismo na América, Fernandes, 61, 1959, 1º de janeiro, Ernesto Che Guevara e Fidel derrubam Fulgêncio Batista, assumem o poder, criam a Revolução Nacionalista de Cuba. Em 61, após a fracassada tentativa norte-americana da Baía dos Porcos, a se preocupar, evidentemente, na América Latina. Tudo bem? Beleza. Então, para conter a expansão do comunismo na América Latina, ele lança a Aliança para o Progresso. Eu vou apoiar os governos conservadores, inclusive militares, e em troca eu ajudo economicamente essa região. E aí, 2001, a doutrina Bush. O 11 de setembro de 2001, terça-feira de manhã, deflagrou uma guerra ao terrorismo, que é o que Eric Hobsbawm chama de Era do Terror. Então, Bush, diretamente afetado, nas Torres Gêmeas, o governo americano lança uma campanha mundial contra o terrorismo, uma guerra ao terror. E Bush, ele diz que, independentemente da região, os americanos estariam dispostos a combater o terrorismo. E aí, ele lança a Lei Patriótica. E ele cria a expressão eixo do mal. Fernandes fala um pouco sobre isso? Não. Isso aqui eu vou falar para vocês lá na frente, quando eu for trabalhar a geopolítica do século XXI.
Tudo bem para vocês? Então, falei sobre a secessão, a consolidação dos Estados Unidos. E eu estou te dando agora o quê, pessoal? Todo o processo de evolução a partir de políticas imperialistas americanas. Nosso próximo encontro promete muito. Nós iremos discutir, pessoal, todo o processo de evolução dos Estados Unidos enquanto grande potência no século XX. Tudo bem? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Bom estudo para vocês e até lá. Valeu!